Bom dia, senhores. Dando prosseguimento à 36ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, dia 10 de junho de 2021, anuncio o processo de recurso de número 2853/2019, auto de infração 2019-04971 da Fiotex Industrial S.A., recorrido célere julgamento de primeira instância, doutor Pedro Jorge Medeiros é o conselheiro relator, a indicação de procedência no julgamento singular e a assessoria processual tributária também pela procedência. Esse processo esteve em sessão dia 12 de maio de 2021, ocasião em que o doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral solicitou o visto. Então, passo a palavra ao relator, doutor Pedro, posteriormente, doutor Felipe, que pediu vista, e, na sequência, o procurador do Estado e advogado da parte. Doutor Pedro Jorge, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros, doutor Felipe, doutor William Falcão, doutora Mônica, doutora Helena, doutor Almir, nossa queridíssima secretária, doutora Evaneide, doutor Matheus Viana Neto, nosso representante da PGE, doutora Fernanda e doutor Evandro. Vamos iniciar aqui o relato deste processo. Foi um auto de infração, né? O recorrente é a Fiotex Industrial S.A. e a presente demanda consiste em um auto de infração lavrado para a cobrança de ICMS no valor de R$1.479,47 e multa de igual valor nos termos a seguir elencados. Omissão de receita, identificada através de levantamento financeiro fiscal contábil do confronto entre as informações contábeis e fiscais prestadas pelo contribuinte ora autuado. Identificamos omissões de receitas no montante de R$2.705.000, assim como amplamente demonstrado nas informações complementares anexas e os seus arquivos. A infração, ela teria ocorrido de fevereiro de 2015 a dezembro de 2015. A penalidade aplicada foi o artigo 123(1)C da Lei 12.670. O confronto das escriturações contábeis digitais da ECD do contribuinte ora autuado, Fiotex S.A., e da empresa Companhia Industrial de Cimento Apodi Filial, cuja contabilidade encontra-se centralizada na matriz Companhia Industrial de Cimento Apodi, o CNPJ diferente do da filial, claro, aponta claramente a ocorrência de operações de venda de energia elétrica entre a Fiotex Industrial S.A. e a Companhia Industrial de Cimento Apodi Filial, totalizando o montante em R$2.705.000. Isso aqui eu estou lendo aqui as informações do fiscal, né? Durante a fiscalização, a empresa afirmou que a Fiotex cedeu para a Apodi os direitos de compra, na compra de energia da empresa Croma Energia. Contudo, no entender do fiscal, tal cessão não altera a incidência de ICMS. Vejamos o que observou o fiscal. As receitas oferidas, portanto, foram lançadas pela Fiotex na conta outras receitas, né? Energia Grupo 3.3, outras receitas não operacionais, assim como previsto em seu plano de contas. Ora, é a própria Fiotex que informa em sua contabilidade que suas receitas provêm de atividades não operacionais, com a venda de energia elétrica identificada, contrapondo a ideia defendida em suas justificativas formais. É sabido que ganhos financeiros são lançados na contabilidade como receitas financeiras e não como outras receitas operacionais. Está evidente, portanto, que o próprio contribuinte classifica como venda de energia as operações por ele praticadas, quando assim as define para o fisco nas escriturações contábeis digitar no período de 2015. Ainda que amplamente demonstrada, a circulação de mercadoria e energia elétrica nesse relato, principalmente pelas operações financeiras praticadas e seus correspondentes lançamentos contábeis, é necessário um olhar atento, minucioso e contextualizado das operações. Isso porque o descumprimento de determinações legais, tais como a ausência do registro do contrato de cessão de montantes da CCE
e a falta de emissões de documentos fiscais para cobertar as operações que envolveram circulação de energia elétrica dificultam, mas não impedem a perfeita identificação do fato gerador do ICMS. A Fiotex adquiriu energia elétrica da Croma Energia, mas não utilizou o volume contratado por questões operacionais. Decidiu, dessa maneira, vender a energia elétrica que não seria utilizada para a empresa Apodi. A empresa Croma Energia, portanto, se encarregou de disponibilizar a mercadoria adquirida no ponto de entrega, conforme ajustado no contrato. Já a Apodi, ao receber a energia, realizou parte do pagamento por sua aquisição à Croma Energia e outra parte à Fiotex, conforme ajustado nos contratos anexos e comprovados no lançamento. Ainda assim, está comprovado que a Fiotex omitiu de seus registros fiscais um montante de R$ 2.705.000 relativos a operações de venda de energia elétrica, assim como por ele classificado em sua contabilidade. A ocorrência desse fato foi definida pelo legislador como omissão de receita, apontada no inciso 3, parágrafo 8, do artigo 92 da Lei 12.670. A folha 52, a autuada apresentou impugnação, alegando que não efetuou comercialização de energia, mas tão somente transferiu direitos contratuais perante a efetiva fornecedora de energia. Assim, em razão da transmissão desses direitos, devidamente admitida no mercado regulador nacional, o contribuinte auferiu remuneração junto à cessionária, não pela entrega efetiva de energia elétrica enquanto mercadoria, mas tão somente pela cessão contratual propriamente dita. Porquanto, e como evidente, a empresa contribuinte não se apresentava como produtora ou comercializadora dessa mercadoria. Tampouco recebeu como destinatária, em ponto final, para depois retransmiti-la à cessionária. Segundo o contribuinte, a Fiotex não comercializou e, portanto, não entregou à Apodi a energia elétrica, de sorte que a autuada nem mesmo chegou a receber essa mercadoria, de modo que pudesse transferi-la à cessionária. Em análise em primeira instância, o julgador afastou todos os argumentos do contribuinte e julgou o auto de infração procedente, por entender que, sob a ótica tributária, na seção da energia elétrica, a preços livremente negociados, verifica-se a incidência de ICMS nos seguintes moldes: na operação de venda da energia do comercializador para o consumidor livre, deve haver recolhimento do ICMS sobre o total de energia elétrica vendida para o consumo. Na operação de cessão da sobra de energia para o consumidor, que pode ser outra indústria, ao recolhimento do ICMS sobre a energia cedida, com a recuperação do ICMS recolhido na etapa anterior. Afirmou ainda que equivocou-se a Fiotex ao interpretar que a cessão de montantes de energia elétrica por meio de contratos firmados não precisaria de acobertamento das operações por documento fiscal. No estado do Ceará, as operações que envolvem a circulação de mercadoria deverão ser acobertadas por documentos fiscais. O contribuinte apresentou o recurso ordinário, né, a folha 108, reiterando os argumentos contidos na impugnação, e chegou à assessoria processual tributária, né, que emitiu parecer opinando pela procedência, mas de forma diferente. Ela entendeu o seguinte: não entendemos que houve omissão de receitas. As mesmas foram declaradas e classificadas pelo contribuinte como outras receitas. Segundo as informações complementares apontam, a autuada lançou as receitas como de venda de energia elétrica mediante cessão. As mesmas foram declaradas, mas a mesma interpretou equivocadamente que não deveria ser emitida nota fiscal para essas operações de cessão de direitos. Em nosso entendimento, o que houve sim foi falta de recolhimento do ICMS pela falta de emissão de notas fiscais para cobertar as operações de venda de energia elétrica para a empresa, a Apodi, pois, como se tratou da comercialização da mercadoria, energia, deveria sim terem sido emitidas notas fiscais para cobertar as saídas. Tudo isso com o devido registro do crédito das entradas e débitos das notas fiscais de saída. Esse aí foi um entendimento da assessoria processual tributária. Presidente, esse é o relato em apertada síntese e vamos às discussões. Obrigado, doutor Pedro Jorge. Como falei anteriormente, o doutor Felipe Amaral tinha solicitado
vista do processo, né? E agora passo a palavra. Senhor presidente, estão todos me ouvindo, presidente? Eu não estou conseguindo ver ninguém, acho que minha internet está um pouco intermitente. Consegui ouvir completamente bem o relatório, mas vocês estão me ouvindo? Sim, conseguimos ouvi-lo. Perfeitamente, senhor presidente. Agradeço aí a palavra. O relato já está muito bem posto, senhor presidente, e na ocasião da pauta anterior, eu pedi vista para tanto analisar um pouco melhor a documentação constante dos autos, como para entender um pouco melhor essa dinâmica, né, da contratação, né, do contribuinte, dessa demanda de energia, né, a forma de faturamento, de incidência do imposto, e, posteriormente, essa sessão, né, chamou a atenção, inicialmente, tratar como a discussão é revenda de energia elétrica, né, e a primeira dúvida é que a energia elétrica, obviamente, você tem que ter de competência e exploração da União, passível de concessão, autorização às entidades privadas. E pela regulamentação, já tentando correr um pouquinho, presidente, criou-se essa possibilidade de usuário, né, de consumidor, fizesse um repasse de montantes de energia elétrica a outros consumidores, né? Esse contrato, ele tem que ser feito por escrito, devidamente registrado perante a Câmara de Comércio de Energia Elétrica. E o que eu posso acrescentar, senhor presidente, ao relatório, muito por isso eu pedi vista, eu fui analisar os próprios termos do contrato, né, para entender exatamente o contrato originário, né, de compra e venda. Como é que se dá essa dinâmica nessa contratação? E aqui, eu peço venha para ler a cláusula 2ª do contrato, está as folhas 71 do processo, em que ele descreve o objeto da contratação, né? Contrato celebrado aqui entre a Fiotex e o produtor de energia elétrica, né? A Croma, tá? E diz o contrato, a cláusula 2ª. O presente contrato tem por objeto estabelecer os termos e condições que regularão a comercialização, compra e venda de energia elétrica contratada entre as partes, por meio da qual a vendedora fornecerá, aqui usando o futuro do presente, a compradora, mediante pagamento do preço, a energia elétrica contratada nos montantes e normas descritas nas especificações. Então, assim, o que se verifica imediatamente é que aqui está sendo regulado, está sendo contratada uma demanda, pelo que eu faço a leitura da cláusula, para fornecimento futuro, no prazo e quantidades reguladas no próprio contrato. Eu tive que pedir essa vista para analisar, porque eu tinha uma dúvida com relação ao faturamento, ou seja, isso aqui é o valor de contrato, mas eu faturei imediatamente o valor total da compra, né? Esse documento fiscal não está nos autos, mas quando se verifica das demais cláusulas do contrato, aqui a cláusula 4ª, montantes e registro da energia elétrica contratada. A vendedora disponibilizará para a compradora, no ponto de entrega para cada mês do período do suprimento, os montantes de energia elétrica contratada, cuja alocação em termos de volume contratado e sazonalização mensal serão ali, então um pouquinho, as especificações de energia contratada encontram-se descritas no anexo. Mais adiante, um pouco, na cláusula 6ª, que o título é das condições de faturamento e pagamento, descreve-se a compradora, até o 5º dia útil do mês subsequente ao respectivo suprimento de energia elétrica, pagará as notas fiscais de energia que deverão ser encaminhadas pela vendedora com antecedência de pelo menos 5 dias úteis. O que é que entendi como relevante, senhores conselheiros, doutor Matheus? É que, pela dinâmica que eu consigo interpretar, consigo entender do contrato, é feita uma contratação de reserva de potência, né, de demanda contratada, fixa-se um preço já antecipadamente para a compra futura, em quantidades pré-estabelecidas, mas o faturamento, especificamente, ele é feito mensalmente, à medida em que
esse fornecimento de energia elétrica, ele vai ocorrendo. Ou seja, não há, no ato da compra, no ato da assinatura do contrato, o faturamento do valor total contratado, mas mensalmente ele vai sendo faturado. E me chama a atenção, porque já há entendimento justamente consolidado no STJ, né, de que a base de cálculo, né, a própria efetivação do fato gerador, com relação a essas demandas, ele se refere precisamente à energia consumida, né? Então, o que me faz crer que só foi tributado à medida em que foram sendo consumidas as quantidades de energia elétrica no curso do contrato, né? Então, ocorreu que a empresa, segundo a alega, ela teria deixado suas operações e teria restado vamos dizer assim, um direito, e aqui ela defende que é um direito pessoal, decorrente de contrato, a continuar a adquirir aquelas quantidades de energia elétrica pelo preço que fixou no contrato, né? Então, a empresa alega, e assim está formalmente, né, no contrato, que haveria o que aqui, ao invés de uma compra e venda de energia elétrica, né, haveria aqui uma cessão de posição contratual. E assim, formalmente consta no contrato, de modo que a empresa cessionária, né, me falta aqui o nome, mas a empresa cessionária, ela passa a ocupar a posição contratual de compradora, ou seja, os meses seguintes, interpreto eu, eles continuam a ser fornecida energia elétrica, a ser faturada a energia elétrica. Então, aqui vai ocorrer a normal tributação, né, da energia elétrica, de acordo com o entendimento do STJ, energia consumida. Aí, aqui, o grande ponto, não vou me adiantar, até porque vai haver ainda a manifestação do procurador, o grande ponto controvertido, senhor presidente, que eu vejo, é justamente identificarmos se essa cessão, né, onerosa, né, os próprios regulamentos, eles esclarecem que você pode ceder a título oneroso, ela é ou não fato gerador de ICMS. Ou seja, ela, apesar do nome, cessão de direitos, cessão de posição contratual, ela, em sua essência, é uma compra e venda, ou ela, que é compra e venda aqui, sim, transferência, né, de propriedade, ou seja, a compra e venda, a circulação de mercadoria fato gerador de ICMS se confunde com a própria tradição, né, no direito civil, com relação à transferência de propriedade, ou se, ao invés de transferir a propriedade da energia, é um direito pessoal do contrato, né? Então, esse é o ponto controvertido, do qual vamos concluir se deve ou não incidir o ICMS, senhor presidente. Então, esses seriam os complementos que reputei pertinente. Obrigado, doutor Felipe. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, Evinha, nossa secretária, representante da parte aí presente. Bem, senhores, o que nós temos aqui é uma situação nova, que decorrência dessas ficções que foram estabelecidas com a comercialização de energia, chamada Mercado Livre, e aí criou-se uma série de ficções, né? E isso tem repercussão na cobrança do tributo. Uma das ficções criadas, por exemplo, que já foi até objeto de julgamento, é a questão da demanda contratada, em que a empresa contrata uma determinada quantidade de energia que deverá obter, ela contrata e exatamente porque ela diz, olha, eu quero que nesse período em que eu estou contratada essa demanda, a fornecedora de energia, a Enel, ela tem que me fornecer essa potência. E para que ela forneça essa potência, independentemente do adquirente utilizar ou não essa potência que lhe será fornecida, essa demanda contratada, ela cobra, então, a Enel ou outra operadora qualquer cobra, então, um valor superior do quilowatt.
em vez de ser cobrado 10, cobra 20. Por quê? Porque naquela data, naquele período, eu vou lhe colocar, quer você utilize ou não, eu vou colocar essa potência para você consumir. O Estado, e inclusive a Procuradoria, defendeu até a tese de que, ora, nesse caso, o que houve é por conta da demanda, houve um aumento do valor do quilowatt. Né? Houve um aumento do valor do quilowatt e, portanto, o ICMS deveria incidir sobre a totalidade. É como a mercadoria. Eu vou vender a mercadoria para a empresa e ela diz, eu quero uma quantidade X. Então, para eu te entregar essa quantidade X de mercadoria naquela data, eu te cobro o valor superior ao preço normal. Ora, é o valor da mercadoria. É a demanda que fixou o preço. Entendeu? O Estado, a Procuradoria, os Estados entenderam dessa forma. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria, disse, não, o que vale aí é a energia efetivamente consumida, o que deve ser tributado é a energia efetivamente consumida. Então, independentemente do quilowatt, do preço do quilowatt que foi cobrado naquele período da empresa consumidora, pela fornecedora, o que deve ser utilizado como base de cálculo é o quilowatt que foi consumido. Ora, mas aquele quilowatt que foi consumido, na verdade, ele aumentou de preço por conta da oferta que foi feita pela empresa fornecedora de energia. Mas o Supremo Tribunal Federal e o STJ não deram a menor bola para isso. Entenderam, então, que não era tributado. Quer dizer, princípios básicos relativos ao ICMS são desconhecidos ou não são utilizados pelos tribunais superiores. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, me desculpe fazer essas preliminares para chegar à questão fundamental, mas é só para mostrar que as ficções criadas por conta desse mercado de energia, criou ficções que antes não existia, que antes era tributação normal, que antes era... Pois bem, o Supremo entendeu recentemente, no âmbito do ICMS, que as transferências, inclusive interestaduais, não são tributadas, violando o princípio da não cumulatividade, criando dificuldades enormes para os contribuintes. Um absurdo total, né, em que nós temos uma federação com entidades autônomas, e ele diz, não deu a menor bola para a não cumulatividade. O Supremo entendeu que não era tributável as transferências. E cria dificuldades, algumas dificuldades que serão difíceis de ser superadas pelos contribuintes, a não ser que eles continuem adotando a mesma conduta anterior. Ou seja, tem uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal em relação às transferências, mas, no entanto, para evitar problemas insuperáveis, os contribuintes vão ter que continuar tributando as transferências. No que se refere à energia elétrica, aí o ponto aqui da discussão, o que acontece? A empresa contratou da fornecedora, no caso a Cromo, contratou uma quantidade de energia elétrica para ser consumida em determinado período. Ora, naqueles períodos que ela contratou a energia elétrica, ela viu que não precisava de 100, precisava só de 40. O que é que ela fez então? Ela fez uma cessão desses valores que ela não consumiu para uma outra empresa. Uma cessão, fez um contrato de compra e venda, na verdade, ainda que se dê o nome de cessão, mas é um contrato de compra e venda que eu tenho disponível para eu vender uma energia que eu não consumi. Então, eu vou vender para um terceiro que precisa dessa energia, eu vou vender. E foi isso que a recorrente fez, ela vendeu essa energia. Ainda que utilize um outro nome qualquer, mas o que houve foi a venda. E aí, utilizando-se um raciocínio básico em relação à mercadoria, o que aconteceu foi que a mercadoria não transitou pelo estabelecimento do transmitente. Realizou-se um negócio jurídico de compra e venda, e o adquirente originário, a autuada, diz, olha, eu não quero que essa mercadoria passe no meu estabelecimento, não. Você pode fazer a entrega diretamente, fornecedora, lá para a empresa que eu estou indicando. E foi o que aconteceu. Então, uma mera operação triangular. Mera operação triangular. A expressão utilizada, cessão, ou outro qualquer, não tem nenhuma significação.
O que importa é a operação triangular, inclusive em que essas operações ou prestações, operações porque a energia por ficção é considerada mercadoria, então essa operação ela deve ser tributada normalmente, não há por que não ser. Mas aí com um detalhe, né? E é desses autos é que me parece que faltou essa demonstração, razão pela qual a Procuradoria entende que o caso aí deve ser até de uma eu não sei se a empresa vai poder, se o recorrente vai apresentar informações sobre isso, mas é a questão da não cumulatividade. Se eu estou considerando que essa seção é tributada pelo ICMS, é óbvio que quem está adquirindo, quem adquiriu, o adquirente originário, tem direito ao ICMS pago na aquisição dessa energia, para abater do imposto a ser pago na venda que ele fez, de forma triangular. Então, o único questionamento que eu coloco, e aí não sei, eu não consegui identificar isso, apesar do agente fiscal até fazer algumas considerações autuantes sobre essa matéria, mas a Procuradoria entende que o caso, sim, é de tributação da incidência, porque aí é uma operação triangular de venda de energia elétrica, mas que não me pareceu aí é que foi, não sei se foi realizado o princípio da não cumulatividade com abatimento do imposto pago. Claro, tem que abater. Ou se a empresa já bateu, já utilizou, não sei. Mas, e aí o outro ponto também, que me parece que tem razão a consultoria, quando ela afirma que não há que se falar em omissão, porque essas operações foram escrituradas. Não houve omissão, que houve foi o entendimento de que não havia incidência do ICMS, mas a operação está escriturada na contabilidade. Então, eu não posso acusar a empresa de omissão, não há como fazê-lo. Né? O que houve não foi oferecida a tributação não foi oferecido a tributação aqueles valores informados na escrita do contribuinte. Então, isso não é omissão, é falta de recolhimento. Então, a Procuradoria sugere a modificação da penalidade e a questão da não cumulatividade, se isso foi feito ou não, tal, que seja verificado. Pois bem, em síntese, essa é a manifestação da Procuradoria quanto à presente ação fiscal. Vamos escutar atentamente o recorrente e aí poderemos, se for o caso, fazer uma manifestação adicional. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Evandro Paes para a sustentação oral do processo em discussão. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o relator, o doutor Pedro Jorge, os demais conselheiros, na pessoa do doutor Felipe Amaral, e especificamente também o doutor Matheus Viana, doutor PGE, que representa aí o Estado nesse CONAT, seu presidente e demais conselheiros. Prezados, a situação aqui, de fato, como foi colocado nos relatórios aí, ela é uma situação sui generis. Uma questão nova, trazida ao debate. O doutor Felipe, entendo, com a devida vênia aos comentários do doutor Matheus, conseguiu trazer objetivamente o contexto dessa operação. E aí eu vou tentar aqui colocar de uma forma bem objetiva, até mesmo pelo tempo que já foi consumido no julgamento anterior, que, no entender da defesa, senhores, essa autuação ela é completamente inadequada e indevida. Veja bem, o que é que constitui o fato gerador do ICMS? Por disposição legal, preceito normativo. O fato gerador do ICMS, tanto está na Lei 12.670, quanto no próprio regulamento do Estado, ele pressupõe a saída de uma mercadoria ou prestação de um serviço. Veja bem, para se entender o contexto a miúde da operação em si. Fieltex é uma empresa industrial, situada ali no Parque Industrial do Maracanaú, e como é fato, para quem vive esse mundo empresarial, as grandes empresas, elas têm uma demanda muito grande de energia que elas não podem ficar sujeitas
ao fornecimento comum do cidadão consumidor. Né? O parque fabril de uma indústria dessa precisa funcionar 24 horas. Fornecimento de energia é um insumo essencial para a execução da sua função social. E em 2014, no marco regulatório que o governo federal trouxe com relação a essa questão da energia elétrica, se permitiu aos grandes consumidores buscar formatos diferentes de aquisição desse insumo no mercado. Surgiram os produtores independentes, houve aquela crise energética, né, com a produção de energia através de grandes geradores, através de óleo diesel, essa questão toda, porque havia uma crise energética. E um dos pontos que foi fixado durante aquele marco regulatório, em 2014, foi justamente essa questão da contratação da chamada potência de demanda ou reserva contratada, para atender esses grupos, os grandes grupos consumidores. Esse caso especificamente da operação aqui, senhores, não se trata de aquisição junto à Enel. A Enel, todo mundo sabe, ela não é uma produtora de energia, ela é uma comercializadora, ela compra energia também. Então, a Fiotex funcionou também dessa forma, comprando energia de outros fornecedores, no caso a Croma. O que ela fez, na verdade, por ela ter a necessidade, a garantia de que precisava ter o conforto necessário de uma certa quantidade de energia para que o seu parque não viesse a ter um engessamento das suas atividades, ela formalizou esse contrato com a Croma para que a Croma pudesse garantir que iria fornecê-la a quantidade de energia que ela iria necessitar para manter o seu parque funcionando. E assim foi feito. Essa entrega dessa energia e, consequentemente, o pagamento à Croma não se efetivou com a só formalização do contrato. Esse faturamento ele se dava à medida que a Croma iria entregando energia. O doutor Felipe colocou muito bem que havia os faturamentos, essas faturas eram mensais. À medida que se entregava determinada quantidade naquele mês, dentro do número maior de energia contratada, a Croma faturava e a Fiotex pagava o consumo efetivado. No decorrer desse contrato, houve a questão da crise no setor têxtil, que obrigou a empresa a parar o seu parque fabril por um bom período. E aí, ela continuava obrigada a pagar uma potência contratada. Ela, mesmo que ela não viesse a consumir aquela energia, ela estaria obrigada a pagar isso. Mas não houve pagamento ainda. Não houve entrega de mercadoria. Ela poderia pagar sem receber a mercadoria. Essa mercadoria, chamada ponto de entrega, essa mercadoria que ela não consumiu, não foi recebida pela empresa. Não houve circulação de mercadoria nem da fornecedora produtora da energia, tampouco por parte da Fiotex como recebedora para que pudesse repassá-la a terceiro. Isso é fato. Isso eu acho que a gente ficou muito claro para todos. Tá? Existiu aí uma questão da potência contratada, chamada reserva de demanda. E aí, como o doutor Matheus já colocou, essa matéria, depois de muita discussão doutrinária, jurisprudencial, tanto nos contenciosos quanto no âmbito do judiciário, chegou ao STF. O STF decidiu. Já é matéria classificada. Só se tributa o imposto estadual sobre a energia efetivamente consumida. Acredito que isso é pacífico e não há que se discutir, nem vou me alongar nessa questão. Inclusive, já tem súmula também do STJ, a 391. Mas a questão é, a cessão contratual, que houve, na verdade, foi uma cessão contratual com subrogação, não só de direitos, mas de obrigações. O que significa? A Apodi, que foi a cessionária, pagou uma determinada quantia à Fiotex para se subrogar na condição dela para receber da fornecedora Croma essa mercadoria ainda não entregue. E por que ela pagou isso? Qual foi a vantagem disso? A vantagem é que, se ela fosse comprar no mercado, na época que ela contratou a cessão, ela certamente pagaria um valor muito mais caro por esse quilowatt. Por isso, a cessão. A questão é, essa cessão não foi só de direitos, foi também de obrigações. Aquela energia que a Croma ainda iria fornecer e, consequentemente, faturar,
e receber por esse fornecimento, passou a ser uma obrigação atribuída à cessionária, a Podi. A Fiotex não pagou por aquela energia e tampouco a recebeu. Isso é preciso deixar claro. Houve uma subrogação de direitos e de obrigações. Não houve, por parte da Fiotex, pagamento algum dessa energia. Ela não recebeu sequer energia. Então, a tributação de ICMS, ela vai ocorrer e ocorreu na sequência normal da operação, entre a fornecedora originária e a cessionária. Que no momento que houve essa subrogação de obrigações, é que toda a cadeia de pagamento ao fornecedor e também aos encargos que incidissem sobre aquela operação passaram a ocorrer naquele momento posterior, em consequência da subrogação de obrigações. É inadmissível se imaginar que um produto, uma mercadoria que não adentrou ao estabelecimento, que não foi faturada pelo fornecedor, e que eu apenas fiz uma cessão contratual, que o Código Tributário Nacional garante e diz que a legislação tributária não pode afastar da sua aplicação os preceitos do direito privado, artigo 110 do CTN, eu não consigo conceber como é que uma situação dessa, de simples cessão contratual de uma mercadoria que sequer foi fornecida, sequer entrou no meu estabelecimento, e que continuou na operação subsequente, por conta da subrogação, entre a fornecedora e a nova adquirente, todos os encargos fiscais foram exercidos naquele momento. Essa questão da cumulatividade que o doutor Matheus colocou, acredito que estou esclarecendo aqui, porque não houve pagamento, não houve faturamento por parte da Croma, daquela mercadoria, daquela energia ainda não fornecida. Não houve para a Fiotex. Por isso, nós estamos tratando de cessão de direitos e obrigações contratuais. A incidência do ICMS, a constituição do fato gerador, ela é preceito, ela tem que observar o princípio da tipicidade fechada, tem que estar em lei. E eu indago aos senhores, onde é que existe na legislação de ICMS previsão legal de que deva incidir o imposto estadual sobre circulação de mercadorias ou prestação de serviço em razão de cessão contratual? Porque o que houve aqui foi uma cessão contratual, é direito privado. Isso é claro. O legislador tributário, ao tratar disso, foi muito enfático em deixar claro que o direito tributário tem que obedecer e respeitar essas diversas nuances que podem haver vindas do direito privado. Imaginar que uma situação dessa seria a mesma coisa eu fazer uma doação de uma mercadoria, de um produto qualquer, e ser tributado pelo ICMS e não pelo ITCMD. Porque o ITCMD está previsto, a tipicidade fechada. A questão aqui, cessão de direito contratual, não existe normativo que preveja uma situação dessa. E quando a gente vai partir para a análise do contexto global dessa questão da energia elétrica, todo mundo sabe que isso já está legalizado dentro do marco regulatório, das disposições do sistema de energético brasileiro, que existiu e foi formalizado a possibilidade de haver cessões desses direitos de demandas contratadas. O crescimento do país, no ramo da indústria, dos grandes produtores, é essencial que se faça esse tipo de contratação ou o país pode parar a sua atividade produtiva. Então, como é que eu posso penalizar o empresário que contrata uma demanda, não recebeu por essa demanda, vai fazer uma cessão de direito contratual, aquela operação vai prosseguir na outra linha, o Estado vai receber o que tiver direito dos novos operadores, e eu vou ser penalizado, pagar o ICMS de uma mercadoria que eu não recebi, não entrou no meu estabelecimento. É algo que surreal. Me desculpe a expressão, é algo surreal imaginar uma situação jurídica dessa natureza. E aí a matéria chegou aos tribunais superiores com a devida vênia à interpretação do doutor Matheus, que está defendendo o Estado, né, doutor? Respeito. Mas quem está do lado de cá, quem vive o mundo que a gente vive, do advogado que está dentro da empresa, que sabe as dificuldades que se tem todos os dias, e são grandes, acredito, senhores, ser empresário neste país é algo realmente muito doloroso e pesado. A gente sabe que uma situação dessa é corriqueira.
A empresa não agiu em momento nenhum com dolo, como foi muito bem claro, foi bem destacado pelo doutor Matheus. Que intenção teria a empresa de omitir uma situação dessa se a receita advinda dessa cessão de direitos contratuais foi escriturada? Na concepção jurídica da empresa, toda essa receita foi escriturada, está na escrita fiscal e foi oferecida a tributação a quem de direito. E quais seriam esses encargos? Os encargos dos tributos federais. Houve uma receita, não uma receita de venda de energia. É impossível ter escrito, está aí como outras receitas, não está lá como receita de venda de energia. Outras receitas têm vários significados, entre elas, receita por cessão de direitos contratuais, transferência de contrato. Não por venda da mercadoria que eu não possuía. Tanto não possuía que a Croma nunca me entregou essa mercadoria. Nunca entregou. A demanda é contratada e pago, muitas vezes, o preço é contratado por um valor mais elevado para que eu tenha a certeza de que no momento que eu precisar desse insumo, ele vai estar à minha disposição. É por isso que eu pago um plus por esse quilowatt. Tá? Mas é muito claro. A empresa jamais, na concepção dela, tratou isso como uma receita sujeita ao fato gerador de CMS. Tanto é que escriturou normalmente dentro dos seus registros fiscais. E tributou a exceção federal, impostos e contribuições federais. Não há, dentro da concepção do fato gerador de CMS, como se subsumir essa questão da cessão a um fato gerador de CMS, pelo amor de Deus, gente. É algo realmente que tem que ser pensado. É um precedente que a Câmara está sendo chamada a conhecer e a apreciar, que é a coisa mais relevante. Eu tenho certeza que o Estado, dentro do seu princípio federativo e da questão fazendária, não tem por interesse punir um contribuinte, um produtor, um gerador de emprego e renda dentro do Estado, com uma situação dessa. É algo realmente a se tratar e a se discutir com muita ênfase e com muita preocupação. Não há, de forma alguma, como se pretender alçar essa questão que vem do direito privado, que não pode ser renegada pelo direito tributário, para o fato desse. Em que situação nós estaríamos para frente? Toda e qualquer cessão contratual estaria sujeito, se eu envolver uma mercadoria em tese submissa ao ICMS, eu estaria obrigado a recolher o ICMS pela cessão contratual. Ora, a questão da cessão contratual, ela não pode ser... Olha, o ICMS, para que ele possa incidir, tem que haver a questão da transferência jurídica associada à transferência física da mercadoria ou do serviço. Aqui eu não tive nenhum nem outro. Eu cedi um direito contratual com direitos e obrigações. Não houve trânsito de mercadoria. Fator jurídico aqui, eu vou ser tributado só pela questão contratual. De fato, isso não está em nenhum dos normativos que regulamentam o ICMS e a sua incidência. Então, eu queria agradecer o tempo que me foi dispensado. Essa questão, de fato, demanda uma análise profunda por parte dos senhores. Tá? Reitero a questão que isso já está simulado, já está por demais interpretado nos tribunais superiores, de que não há incidência do ICMS, senão em relação àquela energia efetivamente consumida. Que situação nós estamos vivendo aqui? Nós não tínhamos sequer entrega da mercadoria. Eu tinha uma potência contratada. E essa questão, reserva de demanda, potência contratada, foi o que gerou essa discussão jurisprudencial e a interpretação dos tribunais superiores. Com toda a vênia do doutor Matheus, entendo que a situação tem que ser vista por esse ângulo. A legislação fiscal do Estado, não só do Estado da União, ela tem que obedecer às demais naturezas jurídicas que estão reguladas no direito privado. Tem que respeitar o que o legislador privado também define. O que nós tratamos aqui foi de subrogação de direitos e obrigações. Não houve faturamento, não houve entrega de mercadoria. Na sequência entre o fornecedor Croma e o novo cessionário,
As tributações estaduais vão incidir normalmente. Então, dentro desse contexto, fazendo vênias e agradecendo a posição da consultoria processual sobre a questão da tipificação da multa, de fato, a empresa, em momento algum, ela agiu com a intenção de causar uma omissão ou um dolo ao Estado. Na concepção dela, esse fato, essa operação, não era sujeita à tributação do ICMS. E qual é a prova disso? Ela perfeitamente escriturou toda a receita advinda dessa seção. Mas, indo mais além, reforçamos que a hipótese aqui não é sequer de admissibilidade da exação principal. Não existe. Não está regulamentado. Isso não está em nenhum dos dispositivos que tratam da experiência do fato gerador do ICMS. Então, dentro desse contexto, nós reiteramos os fundamentos do recurso e pedimos, com a devida vênia aos divergentes, que essa autuação seja julgada improcedente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Evandro. Processo em discussão, senhores. Doutor, tem duas mãos aqui levantadas. Doutor Matheus e doutor Felipe. Eu não sei se é um pedido. Doutor Matheus. Não, então foi um equívoco. Doutor Felipe Amaral. Bom dia, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, doutor Evandro. Vou tentar aqui ser bem breve, dado o adiantar da hora, senhor presidente. Presidente, aqui, como inicialmente no relato, eu acho que o ponto controvertido é entender a natureza desse negócio jurídico firmado entre a Fiotex e o cessionário, né? Como o doutor Matheus colocou, obviamente, o nome que foi dado ao contrato não é o que o define, mas sim a sua natureza jurídica, a sua essência. Por outro lado, né, na busca dessa essência, não podemos transformar a natureza jurídica dos negócios. Assim dispõe o próprio 110 do CTN. E aqui eu peço, rapidamente, a sugestão, analisar a regra matriz, tá? Regra matriz tributária, para entender se houve ou não a prática desse fato gerador. E aqui, didaticamente, aqui na definição, né, do Paulo de Barro Carvalho, os 5 critérios: material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. A energia elétrica é mercadoria? Né, isso está na nossa legislação, tal, tudo. Não está previsto na nossa legislação especificamente essa seção de montante, como o doutor Matheus colocou. Isso é uma coisa muito dinâmica, né? E a legislação acaba não trazendo, vamos dizer assim, a previsão específica desse negócio jurídico, que obviamente não nos impediria, se constatarmos que é uma revenda, né, de energia elétrica, de lançar o tributo. E aqui a primeira dificuldade, né? Revenda de energia elétrica. Poxa, é um serviço, né, de competência da União, somente permitido a terceiros, mediante concessão, permissão, autorização, que o próprio contribuinte não tem. Então, já não é também o objeto social dele, né? Ele é uma indústria, ele não tem, embora seja contribuinte do ICMS, ele não comercializa com habitualidade e tal, a compra e venda de energia elétrica. Então, é importante, tentando avançar, no critério temporal, doutor Matheus. Quando é que o fato gerador ele ocorre no consumo, na questão da energia elétrica? É na ocasião do contrato, firmado entre as partes, ou do consumo? Tributaremos o contrato que foi firmado ou a energia consumida, como é a definição hoje pacífica dos tribunais superiores. Em que momento esse fato gerador ocorreu? Lá atrás, quando houve a contratação da reserva de potência, ou os fatos geradores ocorreram tão logo, mês a mês, a energia foi fornecida, né? Então, o artigo 12, né, da lei complementar 87 fala, no momento do fato gerador, saída de mercadoria do estabelecimento, isso não ocorreu, poderia eventualmente se aplicar o artigo 4º, o inciso 4º, que diz, considera esse momento do imposto a transmissão de propriedade da mercadoria, ou o título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento, né? A própria lei permite essa possibilidade, mas o que eu trago à discussão aqui é a essência do contrato. É uma compra e venda
direito real, né? Compra e venda, a essência da compra e venda é a transmissão de uma propriedade, de um bem imóvel, né? O fato gerador do ICMS, ele está com a circulação de mercadoria, que nada mais de uma forma paralela, a tradição, né, do direito civil, que fala que os direitos reais, artigo 1226, os direitos reais sobre as coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entrevista, só se adquirem com a tradição. Então, eu tenho, primeiramente, um contrato que me dá o direito pessoal, no decurso do tempo, adquirir e consumir energia elétrica. Então, logo, essa tradição, essa circulação ocorra, os fatos geradores, a meu ver, é que ocorrerão, né? E como já definido, tanto o fato gerador é o consumo, como aqui o critério quantitativo, né? A base de cálculo é efetivamente a energia consumida. Eu não consegui identificar, Matheus, até vi que o fiscal, né, ele colocou até uma cartilha da CCE, eu também analisei essa cartilha, que ele fala justamente esse quadro que diria que não havia ofensa à não cumulatividade e tal. Mas o que eu verifico é que não há essa aquisição integral da energia elétrica, ou melhor, o faturamento integral, ao ponto de ele poder se creditar e sair revendendo, né? A tributação ela vai ocorrendo paulatinamente. Então, no momento em que ele transferiu, o que ele cedeu à posição contratual, mas não houve a tributação dessa parte restante, né? Vamos dizer assim, da quantidade de energia elétrica cedida. Quando é que vai ocorrer esse fato gerador? Quando efetivamente houver a circulação dessa mercadoria energia elétrica, que consoante jurisprudência já pacificada pelo STF e STJ, se dá pelo consumo. O negócio jurídico firmado entre o recorrente e terceiros é uma relação de direito pessoal. Não há uma transferência de propriedade, porque essa transferência, essa circulação, essa tradição ainda não ocorreu. Não é que a Croma enviou energia elétrica para o contribuinte, para o recorrente, ele armazenou numa bateria que detinha, e depois transferiu a energia elétrica dessa bateria para o terceiro. Ou mesmo que não transitasse por esse, a tradição, o efetivo consumo é porque na energia elétrica, a circulação ela é quase que instantânea pela velocidade pela qual ela ocorre, né? Mas efetivamente é o consumo. Então, por esse motivo, já adiantando também, senhor presidente, eu trago aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eu cito aqui o recurso especial 161-5790 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Gugel de Faria, da primeira turma do STJ, julgamento de 2018, que ele analisa essa questão de uma forma muito, muito, muito transparente, tal qual estou a interpretar. Fala aqui, eu peço vênia, sendo bem rápido, presidente, mas eu entendo que é relevante justamente para entender a natureza, peço vênia e vou tentar ler o rápido. Apelo excepcional em que se discute a incidência de ICMS sobre operações financeiras realizadas mercado curto prazo da Câmara de Comercialização Superior, da CCE. Hipótese que a empresa recorrente, em razão de demandar mais energia elétrica daquela bilateralmente contratada no Mercado Livre, recorreu à CCE para adquirir as sobras de contratos realizados com outros consumidores, o que motivou a autuação pelo fisco pelo não recolhimento do imposto, ou seja, precisamente a matéria discutida. Item 4 da emenda, do Aresto. As operações do mercado em curto prazo da Câmara da CCE envolvem as sobras e os déficits de energia elétrica contratada bilateralmente por consumidores livres e os agentes de produção e comercialização, tendo a CCE o papel de intermediar de forma multilateral os consumidores, credores e devedores, uma relação entre consumidores, não de comprador e vendedor, realizando a liquidação financeira dessas posições, utilizando como parâmetro preço de liquidação. E aqui vai concluindo. Item 5. Tais operações não decorrem propriamente de contratos de compra e venda de energia elétrica, mas sim de cessão de direitos entre consumidores intermediados pela CCE para utilização de energia adquirida no Mercado Livre, cujo valor total já sofreu tributação do imposto. Ou seja, o fato de os consumidores poderem operar no maldito mercado de curto prazo não os transforma em agentes do setor elétrico aptos a realizar algumas das tarefas imprescindíveis ao processo de circulação física e jurídica dessa riqueza, relativas à sua geração, transmissão ou distribuição, de modo que nenhum deles, consumidor, credor ou devedor, junto ao CCE,
pode proceder com a saída de mercadoria de seus estabelecimentos, o que afasta a configuração do fato gerador do imposto nos termos do artigo 2º e 12 da Lei Complementar 87/96. Presidente, então, já finalizando, entendo que, na verdade, há uma diferença entre compra e venda e cessão de posição contratual, inclusive um é direito real de transferência de propriedade, o outro é o direito à transferência da qualidade de credora. O cessionário, ele pode exigir que a compradora originária lhe forneça energia, e a partir do momento que for acontecendo, esse direito obrigacional, contratual, vai ocorrer a tributação normal do ICMS. Então, senhor presidente, sem mais delongas, por entender... Desligou, seu microfone está desligado, doutor Felipe. Perdão, presidente. Por entender que fato atípico, realmente, não se tratar de compra e venda, mas sim de cessão de um direito pessoal, não real, de propriedade imóvel, o caminhamento é pela improcedência da autuação. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Almir Cardoso e doutora Helena. Gente, bom dia. Bom dia ainda, né? Já ia dizer boa tarde, mas fiquei em dúvida. Eu tentei compreender, tá? Realmente falta de infração. Eu li aqui, eu tentei ler pelo Webex, né? E eu queria, realmente, eu não me sinto à vontade de votar nesse processo da forma, sem ter um conhecimento aprofundado do tema. Então, presidente, eu queria pedir vistas desse processo, né? Inclusive, se possível, pegar o processo em papel, que eu prefiro, né, para eu poder ter melhores esclarecimentos, tirar todas as minhas dúvidas, né, e tentar sanar eventuais dúvidas que eu venha a ter, ou venha a ter outros conselheiros. De acordo com o regimento, vista concedida, doutor Almir. Doutora Helena, quer se manifestar ainda? Senhor presidente, eu iria fazer uma pequena manifestação, porque posso até fazer minhas colocações aqui, até para facilitar, talvez, a análise do doutor Almir, rapidinho, sucintamente. Pelas explicações do doutor Evandro, tudo me leva a crer, porque ele deixou bem claro aqui que essa energia que foi cedida para outra empresa foi decorrente de uma demanda de reserva contratada. É isso, doutor Evandro? Me corrija se eu estiver equivocada. Perfeitamente, doutora Helena, é isso mesmo. Sim. A empresa contratou um volume grande, não consumiu, e aí, como parou a atividade por conta da crise do setor têxtil, ela se obrigou a ceder isso para um terceiro, que vai receber e vai pagar por essa energia ao fornecedor originário. Ok. E, consequentemente, responder pela tributação estadual. Obrigada. Então, em se tratando de ser demanda de reserva contratada, no meu entendimento, talvez eu até possa estar equivocada, não haveria nenhuma omissão de receita e nem sequer uma falta de recolhimento, porque, segundo as decisões dos tribunais, o ICMS só iria incidir sobre a energia efetivamente utilizada. E não restou comprovado nos autos que essa energia, essa demanda de reserva contratada foi efetivamente utilizada nem pela Fiotex e nem pela outra empresa. Não ficou demonstrado isso, não ficou comprovado isso. O que houve foi um contrato de cessão de direitos de uma demanda de reserva contratada de energia. Então, para eu dizer que houve uma omissão ou uma falta de recolhimento, doutor Matheus, não sei se eu estou equivocada no meu entendimento, eu teria que comprovar que essa energia foi efetivamente utilizada ou por uma empresa ou por outra, ok? Então, assim, eu tenho esse questionamento e esse entendimento, pelo que foi exposto aqui, que isso não seria o caso nem de uma omissão de receita, nem de uma falta de recolhimento. E aí, doutor Matheus colocou, até o parecer também faz menção a isso, que se trataria de uma falta de recolhimento. Mas eu faço um questionamento, até para o doutor Almir depois analisar, para a gente discutir quando a gente vier aqui. Considerando que a autuação, o objeto da autuação é de omissão de receita, a partir do momento que eu entendo que houve uma falta de recolhimento, se chegarmos à conclusão de que houve uma falta de recolhimento, eu não estaria modificando um pouco o objeto desta autuação.
né? Eu queria só colocar isso para quando a gente retornar com esses processos, a gente já tecer essas considerações sobre essas colocações de que ou é falta de recolhimento, que no meu entendimento não é nem omissão e nem falta de recolhimento, mas caso se entenda que será uma falta de recolhimento, se eu poderia entender, considerar que esse auto seria procedente, considerando que o objeto da autuação seria de omissão de receita. Obrigada. Fica o dever de casa, né? Já que o doutor Almir pediu vista do processo para um estudo mais aprofundado, agradeço ao doutor Evandro pela participação e faremos o possível para que no próximo mês esse processo já retorne, né, para a nossa pauta de julgamento. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento para constar em ata. Pois não. Que constasse aí na secretaria, para que, quando for remarcada essa data, que pudesse receber essa notificação por e-mail, porque tive uma dificuldade, tomei ciência ontem dessa pauta só, porque acho que a estimação acabou indo para o endereço do contribuinte, e aí eu queria só pedir que, se for possível, que esse comunicado da próxima data, a pessoa da secretaria pudesse me transmitir por e-mail, alguma coisa. Estou habilitado, inclusive, eu pedi isso no recurso, para que as notificações a respeito fossem também dirigidas à argumentação jurídica. Só uma questão mesmo de não aproveitar e acabar perdendo o dia. Tá? Tudo bem, nós vamos providenciar, verificar realmente se houve alguma falha na comunicação e constar aí, no caso, o e-mail, o contato do representante, senhor Evandro. Obrigado. Ok. Temos um outro processo, o último processo da pauta, e aqui já peço desculpas aqui à doutora Fernanda, né, pelo adiantado da hora, mas daremos continuidade à nossa sessão com o último processo da pauta, em que temos a Empresa Brasileira de Telecomunicações, SA, e a cela de julgamento recorrente, foi recorrida, pelo menos é o que consta aqui, não sei se algum equívoco na digitação. Processo 892-2012, audifração 2012-015-36, em que o relator, doutor Pedro Jorge Medeiros, e é um pedido de vista do doutor William Falcão, no dia 17 de março de 2021. Passo a palavra ao doutor Pedro Jorge para início do relato. Bom dia a todos, renovando aqui o nosso bom dia e pedindo desculpa aqui à doutora Fernanda, que desde 8 horas da manhã está aqui conosco e agora já quase meio-dia, quando nós vamos iniciar aqui o nosso relato. Este processo, né, o recorrente é a Embratel, Empresa Brasileira de Telecomunicações. Aliás, existem os dois recorrentes, a empresa e houve o próprio Estado também, o reexame necessário, né? A presente demanda consiste em um auto de infração lavrado pela cobrança de ICMS no valor de R$ 1.499.512,79 e multa do mesmo valor, né? Os termos são os seguintes: trançar crédito indevido de ICMS proveniente de operações de entrada de bem ou mercadoria para o ativo permanente do estabelecimento. O contribuinte registrou e aproveitou indevidamente no exercício 2009 crédito de ICMS no total de R$ 1.499.512,79, decorrente de entrada de bens destinados ao ativo permanente. O período da autuação teria sido de janeiro de 2009 a dezembro de 2009, a penalidade foi o 123.2A da Lei 12.670. De acordo com o relato do fiscal, o contribuinte teria aproveitado indevidamente durante o ano de 2009 crédito de ICMS relativos à entrada de bens destinados ao ativo permanente, resultante de erros de preenchimento do livro de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, o CIAP. Né? As folhas 69, a empresa autuada apresentou impugnação, alegando erro na metodologia utilizada pela fiscalização, que teria incorrido em alguns equívocos que alteraram o coeficiente de creditamento permitido pela legislação. Quais são esses equívocos? Parte dos valores reclassificados como saídas isentas e não tributadas para fins do CIAP diz respeito à operação regularmente tributada pelo ICMS, mas que estão sujeitas ao diferimento estabelecido pela cláusula 10ª do convênio ICMS 126/98.
Segundo, outra parte diz respeito às remessas incomodado, conserto e reparo no estado do Ceará, que não estão sujeitas ao ICMS, ante a ausência de circulação jurídica dos bens e em razão de sua natureza transitória. Terceiro, a parte se refere às transferências entre os estabelecimentos da impugnante no estado do Ceará, os quais não podem ser equiparadas a saídas definitivas para fim de tributação, como determinada pela cláusula 2ª do convênio de ICMS 126 de 98. A quarta parte se refere às remessas para estabelecimentos da impugnante fora do estado do Ceará, os quais, ante o recolhimento do ICMS realizado, devem ser reconhecidos como passíveis de aproveitamento de crédito. O quinto, parte diz respeito às prestações originadas de chamadas de cartões telefônicos e pré-pagos, as quais são igualmente tributadas nos termos da cláusula 1ª do convênio 55, de 2005. E o sexto, cumpre verificar o descabimento da glosa, parcela correspondente a 1,48 avos, consignada pela impugnante nos seus livros fiscais, tendo sido adotado valor significativamente inferior àquele passível de aproveitamento, especialmente no que se refere aos créditos decorrentes do recolhimento do diferencial de alíquota, de FAO. Eis que a premissa adotada pela autoridade fiscal está equivocada. O julgador de primeira instância, diante dos argumentos levantados pelo contribuinte, enviou o processo para a realização de perícia sobre as seguintes considerações. Considerando que a defesa apresentada alega incorreção no trabalho realizado pelo agente do fisco, tendo em vista que no coeficiente de creditamento apurado não foram consideradas as receitas decorrentes da remuneração pela prestação de serviço de comunicação referente aos cartões pré-pagos e fichas telefônicas para utilização junto aos terminais de uso público, né, o TUP, como regularmente tributado, considerando-se de forma indevida com prestações isentas. Considerando ainda que a defendente alega que o recolhimento do imposto relativo às prestações citadas acima são realizadas em momento anterior, ou seja, por ocasião do fornecimento de cartões pré-pagos e fichas telefônicas, e por isso não podem ser consideradas como operações não tributadas ou isentas. Considerando que o defendente alega que no trabalho fiscal houve uma glosa de parte de saldo credor de acumulado pela impugnante, considerando ainda que a impugnante alega que o crédito diferencial de alíquota originado no mês de dezembro de 2008 não foi considerado pela fiscalização do saldo credor acumulado, o resultado da perícia foi acostado aos autos, às folhas 263 e seguintes, né, onde foi alterado o entendimento acerca do uso dos cartões pré-pagos e terminais de uso público, né, o TUP, que passaram a ser consideradas como receitas tributadas no cálculo do coeficiente de creditamento. Considerando as receitas de uso de cartão pré-pago e de TUP como tributadas e somadas às receitas tributadas consideradas no levantamento fiscal para refazimento do cálculo do coeficiente e do aproveitamento de crédito, foi apurada uma nova diferença a recolher, que corresponde ao valor de crédito indevido proveniente de operação de entrada de bem para o ativo permanente no montante de R$ 1.266.915,31. Demais itens não tiveram equívocos confirmados. Ao se manifestar sobre a perícia, a folha 372, o contribuinte afirma que o ilustríssimo perito fiscal deixou de observar da melhor forma que todos os créditos tomados pela impugnante são regulares, sólidos e, portanto, não há que se falar em imposto devido, tendo em vista que o auto de lançamento lavrado pela autoridade fiscal se pautou em métodos e critérios errôneos e passa a apontar aí os supostos equívocos cometidos pela perícia. Em análise de primeira instância, o julgador afastou parcialmente os argumentos do contribuinte e reconheceu a parcial procedência do auto de infração baseado no laudo pericial, restando em aberto parte do crédito tributário proveniente da operação de entrada de bem para ativo permanente, que no mérito existe prova demonstrando a infração cometida conforme planilha de cálculos e anexos. As folhas 400, o contribuinte apresentou o recurso ordinário, são reiteradas as razões apresentadas na impugnação. Além disso, afirma preliminarmente que os argumentos que foram trazidos na resposta do laudo pericial não teriam sido enfrentados pelo julgador de primeira instância, segundo o contribuinte, em que pese o recorrente tenha se manifestado em resposta à diligência havida no caso, houve por bem o julgador de primeira instância e simplesmente repetiu os argumentos aduzidos pelo perito, sem qualquer enfrentamento
dos contrapontos efetuados. Adiciona nos argumentos, portanto, o teor de sua manifestação pericial, na qual diz respeito aos elementos não considerados pelo perito, em razão quanto aos créditos que foram glosados conforme aqui colacionados. Aí vem aqui, equivocou-se, porém o ilustre expert, na medida em que a coluna constante da referida planilha, a qual consta 10.266.301,02, nomeada valor apropriar, na verdade não corresponde ao saldo credor acumulado de ICMS a ser apropriado pelo recorrente. A referida coluna valor apropriar serve tão somente para a organização financeira interna da recorrente, não guardando qualquer relação com a quantia efetivamente apta ao creditamento, a qual é indicada na coluna valor amortização. Em verdade, a coluna valor apropriar é o resultado da subtração total dos créditos do mês pelo valor amortização, montante efetivamente apto a acreditamento pela recorrente, não tendo qualquer relação com a realização do cálculo previsto na legislação respectiva para a verificação do creditamento a ser realizado no período. A coluna valor amortização, desse modo, correspondente à soma do valor dos créditos de ICMS acumulado de meses anteriores, acrescido da quantia a ser creditada após a efetivação da divisão do crédito apurado no período corrente por 48, em estrito cumprimento ao artigo 20, parágrafo 5º, inciso 1º da Lei Complementar 87. O valor efetivamente creditado pela recorrente, por conseguinte, é resultado da operação subtração da coluna valor de amortização pelo valor que consta na coluna valor do estorno, a qual, por sua vez, resulta da diferença do coeficiente obtido na fração algébrica, que resulta no coeficiente SIAP. A título de exemplo, veja-se aqui o método de apuração de crédito de ICMS realizado pela recorrente no mês de fevereiro, tirou aqui o mês de fevereiro de 2009, quando houve uma apropriação dos 316.233,95. Então, ele colocou o crédito apurado em 2009, amortização menos mês atual, vai dar igual a R$ 2.446,50. Né? Crédito acumulado em 2009, amortização mensal menos mês anterior, R$ 345.429,29. Coeficiente SIAP encontrado, 0,91576695. Valor objeto do estorno, R$ 29.087,48. Valor efetivamente creditado em fevereiro de 2009, R$ 316.233,95. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu um parecer no qual opinou pelo conhecimento do recurso ordinário do reexame, dando provimento a esse último, por considerar procedente a autuação. Na opinião da assessora, ela vê-se diante das normas que regem a matéria, no caso das receitas decorrentes do uso de cartões pré-pagos e TUP, o imposto foi recolhido pela empresa que forneceu o cartão, ou seja, em operação anterior. Assim, a autuada, ao emitir a nota fiscal de serviço de telecomunicação, em operação de repasse, emite sem o destaque do ICMS, informa na DF essas receitas como isentas e outras. CFOP 5305. Dessa forma, correta a autoridade fiscal em não incluir no numerador do cálculo do coeficiente as citadas operações por estarem informadas como isentas e outras, na DF, devendo ser utilizado somente as operações tributadas. Por fim, entendeu pela desnecessidade de uma nova perícia em razão de constar nos autos os elementos necessários para a análise do caso. Presidente, isso aqui era processo para ser o primeiro da pauta, viu? Não é meio-dia, não, mas é isso, em apertada síntese, é o nosso relato. Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor William Falcão, que solicitou vista ao processo. Ok. Conselheiro Pedro, o parecerista sugeriu a manutenção da decisão de primeira instância pela parcial procedência ou foi pela procedência? Ela foi pela procedência, ela não acatou a decisão de primeira instância. A primeira instância foi parcial procedência, a primeira instância seguiu a perícia, reduziu o valor, e a assessora processual tributária, ela descartou a perícia e foi pelo auto de infração. Ok, obrigado. Então, senhor presidente, eu fiz
pedido de vista, eu me manifestei, é meio longo, mas eu vou ler só a partezinha final dele, sobre a questão, né, preliminar. De início, está patente que na defesa são apresentados questionamentos acerca do trabalho fiscal, cuja planilha constante as folhas 14 e 16 foi utilizada como suporte à autuação. Também está evidente que foi deferido um pedido de perícia, e sobre o laudo pericial produzido, houve a manifestação da autuada, na qual alega que há equívocos cometidos no trabalho de perícia, da perícia. No recurso ordinário impetrado, a parte alega que o julgamento singular não se posicionou sobre os argumentos apresentados na manifestação acerca do laudo pericial, pois o julgador de primeira instância houve por simplesmente repetir os argumentos aduzidos pelo perito, sem enfrentar quaisquer dos contrapontos apresentados, ou seja, não se manifestou sobre, fez considerações sobre a manifestação apresentada pela parte sobre o resultado do laudo pericial. Pois bem, compulsando os autos, observamos que a peça impugnatória apresenta vários questionamentos, mas sobre eles não se constata a devida análise, as considerações no julgamento monocrático. É certo que, apesar disso, né, foi a partir das considerações apresentadas na defesa que houve o deferimento de um pedido de perícia e que a decisão singular adotou o resultado do laudo pericial. Com base no que foi dito, foi feito um pedido de perícia. Não pela julgadora responsável, né, pelo processo, foi um julgador anterior que pediu, outra pessoa que julgou. Contudo, é meu entendimento que no julgamento singular há de se fazer a análise dos argumentos apresentados na defesa e também na manifestação acerca do laudo pericial, este quando houver, que é o caso. Entendo que não pode o julgador restringir-se a afirmar que decide com base no laudo pericial, sem efetuar as devidas considerações sobre os argumentos apresentados pelo contribuinte, que tenham sido acolhidos ou não para alicerçar a perícia. Os argumentos têm que ser apreciados, tanto aqueles que foram para a perícia, como os não levados em consideração na perícia. Então, vai ser apreciado para dizer por que não foi levado. Ou seja, se foram acolhidos, deve ser feita a justificação, e se não acolhidos, deve constar a fundamentação do indeferimento, por não levar aquele argumento para a perícia. Diante do exposto, resulta para nós aqui de segunda instância a competência para decidir. No caso, é de retornar os autos para apreciação das razões apresentadas na defesa e na manifestação sobre o laudo pericial, ou se o julgador de segundo grau pode fazê-lo, inclusive deferir pedido de perícia, se for o entendimento. No meu entendimento, essa segunda providência acarretaria um prejuízo para o contribuinte, pois estaria suprimindo as instâncias e suas respectivas competências. Isso é meu entendimento, né, pessoal. Aí eu coloquei para discussão. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor. Desculpa, doutor William Falcão. Na forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana. Também, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Pois bem, senhores, essa questão do SEAP, das empresas de comunicação, do aproveitamento de crédito, é até recorrente no CONAT. E por quê? O que é interessante é que durante não, com a privatização das telecomunicações e tal, as empresas de telecomunicações essas empresas, né, concessionárias, passaram a utilizar-se de diversos procedimentos, diversas prestações de serviços, e isso criou aquilo que parecia ser simples e tal, acabou criando uma série de dificuldades, inclusive de se identificar se a operação é tributada ou não é, centralização de escrita fiscal, como nós tivemos até nessa semana já uma questão sobre esse assunto, da questão da centralização.
E o aproveitamento de crédito em relação ao CIAPS, porque o crédito bem de ativo ele é relacionado com as operações tributadas da empresa. Então, há uma relação direta entre o aproveitamento de crédito e a operação que é tributada. Há uma proporção direta entre o aproveitamento de crédito de bens adquiridos para o ativo permanente com essas operações. E aí, em decorrência dessas série de prestações de serviços que são realizadas pelas empresas de comunicação, há dúvida acerca da tributação de determinadas operações. É o caso das operadoras que cedem cartão de crédito e que estabelece que a legislação, o convênio estabelece que o imposto será cobrado por ocasião do consumo desse cartão, dos cartões, né, de cartões de crédito de comunicação. E aí a discussão, essa operação de faturamento é operação tributada ou é diferida, porque a tributação só ocorre lá no consumidor final. Na verdade, ela é tributada, que é um valor que, apesar de aparecer como faturamento, mas é um valor que é tributado normalmente. A única questão é que há um diferimento e o imposto é cobrado por ocasião do consumo. Então, essas e outras questões devem ser consideradas no levantamento do crédito bem de ativo. Há um elemento que me pareceu também interessante, que foi apontado pela recorrente, é que houve a utilização de um saldo significativo, até de 10 milhões e pouco, que a empresa diz, olha, esse saldo, na verdade, é um controle interno da empresa. Não se refere a saldo de crédito ICMS apropriado. Portanto, esse saldo aí é indevido. E, é claro, se um valor desse tipo, desse montante, é considerado pela agente fiscal como crédito indevido ou como crédito, acaba resultando numa diferença enorme. E essa questão não foi interessante, isso poderia ter sido analisada pela perícia que foi realizada. E não foi, a perícia que foi realizada não identificou, não fez considerações acerca desses valores expressivos, que são meros lançamentos, mas não lançamento de crédito fiscal. E ele considerou como se fosse lançamento de crédito fiscal, e isso, é claro, dá uma distorção. Então, senhor presidente, por conta dessas omissões realizadas pela perícia, omissão cometida pela perícia, que não analisou essas questões, inclusive no julgamento também, que a empresa apontou esses erros no levantamento que foi realizado. Eu tenho que concordar com o doutor Willam quando ele diz que a sugestão é retorno à diligência. Retorno à diligência, que seja feito, essas questões suscitadas pela parte sejam analisadas, e até porque não pode julgador agora de segundo grau fazer essa análise. Aí esse órgão agora fazer essa análise, ou o conselheiro relator fazer esse tipo de análise, não cabe, é incabível. Ele não tem elementos para isso, não tem condições para isso. Então, a Procuradoria, diante desses fatos apontados pela recorrente, entende que o caso é de retorno à perícia para que esses pontos apontados sejam devidamente esclarecidos. Após isso, é que é possível a manifestação acerca da apropriação indevida ou não dos créditos aí apontados. É isso, senhor presidente. Tá, doutor Matheus, só esclarecimento. Pelo que eu entendi, doutor Willam, seria o retorno do processo ao julgamento singular, né, para analisar os pontos, o laudo pericial, manifestação do laudo pericial que não foi levado em conta pelo julgador. É isso, doutor Willam? Só para ficar claro. Ou superar essa etapa, já retornar para a perícia, é isso que tem que ficar claro. Seria tornar nulo o julgamento singular para que aprecie todos os pontos trazidos pela defesa no laudo pericial. É isso? E também na manifestação sobre o laudo pericial, né? Ok. Só esclarecer. E ele pegou o resultado do laudo e aplicou, mas tinham questionamentos que o contribuinte fez se manifestando acerca do laudo que não foram
levados em consideração. Aí eu disse assim, podia até nós olhar isso e mandar, mas eu acho que a instância correta de fazer é a primeira instância quando foi julgar. Ok, senhor presidente. Bom, da forma regimental, passo a palavra à doutora Fernanda para a sustentação oral do processo em análise. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada a todos. Bom dia ou boa tarde já, todo mundo, né? Eu vou ser bem breve, porque eu concordo com o que já foi exposto até o momento, em relação ao entendimento da primeira instância, né? Apesar da gente estar bem certos do direito que a gente está discutindo aqui, de fato, qualquer análise efetiva de mérito que essa Câmara venha a fazer, ela vai acabar significando uma supressão de instância, né? E o que é muito recorrente aqui, infelizmente, na Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, é que a gente tenha que pedir para que a segunda instância devolva o processo para a primeira instância, para que finalmente a gente tenha uma efetiva análise da discussão que a gente tem trazido. Como já foi bem apontado pelo doutor Matheus, a questão do CIAP, né, do coeficiente CIAP, ela é muito recorrente para as empresas de telecomunicação, é o que a gente discute o tempo inteiro, justamente pela divergência entre o entendimento das empresas de telecom e do fisco em relação à natureza jurídica de determinadas operações, né, prestações de serviço, como tributadas ou não. Então, é uma discussão recorrente, mas é importante que todos os pontos que a gente traga ao conhecimento de Vossa Senhoria seja enfrentada, né, efetivamente enfrentados, ainda mais no caso que a gente trouxe agora para vocês, que, de fato, ela é bastante fática. A gente tem a discussão, não somente, dessa vez, da natureza jurídica das prestações de serviço que, é claro, a Embratel realizou à época, mas também em relação ao saldo CIAP acumulado, né? Como vocês bem sabem, a cada bem adquirido pela empresa para compor seu ativo fixo, ela escritura um valor de crédito que só vai poder ser utilizado de acordo com o que está previsto lá no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar do 87/96. Então, essa escrituração, o coeficiente que a gente vai calcular, ele vai impactar nesse saldo de crédito total, né? Então, se o fisco considerou um saldo total de crédito diferente do da Claro, pouco importa, no final das contas, se o coeficiente, né, que eu apliquei, ou seja, se o fisco considerou as minhas operações de cartão, de cessão de meios de rede, de transferência. Então, o tratamento jurídico que o fisco deu para essas operações, ela não vai importar, no final das contas, se o meu saldo total do CIAP ainda assim está equivocado. Então, a gente trouxe todas essas questões em primeira instância, né, para que fossem discutidas em relação ao saldo e ao coeficiente, o que, infelizmente, não foi realizado. E acho que eu posso até trazer um exemplo que é muito forte e que mostra a deficiência da decisão de primeira instância, que é em relação às prestações de serviço de cessão de meios de rede, né? Tal qual as operações de cartões pré-pagos, com cartões pré-pagos, as operações de cessão de meios de rede, elas têm o ICMS que incide, né, nesta operação entre operadoras. O ICMS ele é diferido. Então, a gente tem a mesma discussão. A gente entende que, apesar de ser um recolhimento diferido, a incidência não se discute. Não se discute se ser ou não uma prestação tributada. Para a gente, é uma operação tributada, só o momento do recolhimento que se difere. Então, o mesmo entendimento é aplicado para o cartão pré-pago. E aí a gente ficou sem saber o porquê que um foi considerado como correto, ok, foi excluído da autuação, e por que o outro ficou, então? Então, são questões que são importantes serem discutidas em primeira instância para que a gente possa trazer até a segunda instância uma efetiva discussão de direito do caso e não ainda ficar né, tentando descobrir as questões de fato que levaram aos entendimentos da Claro como equivocados, né, para fins de tributação. Então, eu vou ser bem curta, porque eu concordo com o que já foi exposto, eu espero que seja esse o entendimento que seja mantido, seja de devolução para a primeira instância, para que a gente possa efetivamente discutir as questões de fato aqui que ainda estão pendentes, que ainda estão, né, em aberto, mesmo de direito, mas o porquê que não foi acolhido e que outra questão idêntica foi acolhida, enfim. Né, a gente entende, sim, que tem uma deficiência, que tem uma falta de fundamentação na primeira instância, que implica em cerceamento de defesa. Então, a gente pede, né, preliminarmente, que o recurso seja baixado para a primeira instância, o recurso, né, o processo, para que seja julgado novamente.
E eu agradeço, eu acho que eu nem preciso, se vossas senhorias estiverem de acordo, eu nem preciso me alongar em relação ao mérito em si, efetivamente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Não tem discussão. Doutor Pedro Jorge, conselheiro relator, como vota? Presidente, eu voto pelo retorno do processo, pela nulidade aqui na segunda instância, né, o retorno à primeira instância, para novo julgamento e, evidentemente, a análise da matéria oferecida pela perícia. Doutor Falcão, que pediu vista, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para julgar a nulidade, né, a nulidade do julgamento singular, retornando os autos para uma nova apreciação, considerando os argumentos da parte, principalmente a manifestação do laudo pericial, para suprir essa lacuna, conforme indicado aqui no recurso. Agradeço a doutora Fernanda, mais uma vez peço desculpas aí pelo tempo, mas foram pedidos feitos, não estavam no planejamento, né, o segundo processo, a Feltex, mas é uma prerrogativa nossa, né, de atender a todos, e é importante que sejam esclarecidos todos os pontos e que tenhamos um bom resultado ao final do julgamento. Senhores, então, oportunamente... Obrigada a todos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer a participação de todos, lembrando que amanhã nós teremos a nossa sessão, e aí, só lembrando aqui que a nossa 37ª sessão ordinária, dia 11 de junho de 2021, sexta-feira, teremos processo da Companhia Industrial de Óleos do Nordeste, Cialne. São 2 processos da relatoria doutora Mônica Maria Castelo, com sustentação oral do doutor Ivan Lima Verde Júnior. Teremos também Ipiranga, Produtos de Petróleo, relatoria doutora Antônia Helena Teixeira, com a sustentação oral do doutor Bruno Queiroz. E o último processo da pauta, também da relatoria doutora Helena, Wilker Alves de Carvalho, microempresa. Então, agradeço a participação de todos, desejando bom dia, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom almoço, Bom dia, gente. bom apetite.